aprender para não ficar repetindo os mesmos erros. No vídeo de hoje eu vou trazer a segunda etapa do ciclo de aprendizagem de Kolbe. Nesse vídeo eu vou explicar para você como aprender de uma forma mais significativa. Por que é tão difícil manter um aprendizado contínuo e como você pode superar essa dificuldade. Tudo isso com esse grande autor da aprendizagem, que é o Kolbe. Uma aprendizagem que pode transformar a sua vida, o que você está vivendo agora. Vamos pro vídeo! Maravilha! Então agora nós chegamos à segunda parte da nossa live, onde eu vou falar da segunda etapa do ciclo de aprendizagem de Kolbe. Então, primeiro é a experiência prática, experiência, vivência, viver e experimentar as coisas com curiosidade, né? Buscando reduzir o máximo os preconceitos, se abrindo para o que você está sentindo de uma forma efetivamente curiosa. E aí nós chegamos na parte 2, né? Na segunda etapa, que é a observação reflexiva. Então você vai refletir sobre a experiência. Aqui é um momento em que você vai... Como é que isso ressoa em mim? Eu vou trazer isso para ressonância dentro de mim. Aqui eu lembro uma live que eu tratei aqui sobre a espiritualidade beneditina. E a espiritualidade beneditina é ora, labora, legere. O tripé da espiritualidade beneditina. Então, ora, consciência, essa leitura que eu faço, né? Os beneditinos aí que me perdoem. Ora, consciência, labora, treinamento e legere, aprendizagem. E quando eu falei sobre o legere, aprendizagem, eu trouxe uma técnica muito difundida pelos monges beneditinos, que era a leitura orante, ou a Lectio Divina. Tá? Então era assim que eles liam a Bíblia, mas também aqui guardavam um ciclo de como você pode ler e tirar mais proveito da sua leitura. Então, qual era esse ciclo? Primeiro era a leitura. O que é que o texto diz? De fato. Então, eu buscar contextualizar aquele texto. O segundo elemento é o que o texto me diz. Como aquele texto ressoa dentro da minha realidade. Vocês percebem? Veja que isso daqui casa muito com o ciclo de Kolbe. Primeiro, a experiência. Qual é a experiência? O que está acontecendo? O que está me sendo trazido pela vida? O que está me sendo trazido pelo universo? O que está me sendo trazido? Aí o segundo elemento é o elemento de observação reflexiva. Isso casa muito com o segundo passo da Lectio Divina. O que é que o texto me diz? Então a observação reflexiva, ela traz isso. Ela traz essa compreensão um pouquinho mais profunda, né? Você aprende, se reflete. Parar, olhar, questionar. Então você vai para um próximo nível. Você também não vai vivendo experiência, sem se dar o tempo de refletir a ressonância disso dentro de você. Após a experiência, é essencial refletir o que ocorreu. Então, Kolbe destaca a importância da observação e reflexão. A aprendizagem envolve o funcionamento integral da pessoa total. Pensar, sentir, perceber e comportar-se. Porra! Meu irmão! É Kolbe que tá falando, meu compadre! Não é o professor Adailton, não. A aprendizagem, ela envolve o ser integral da pessoa. Integral. Gravar um conceito para responder numa prova não é aprendizagem. Se aquilo não entra e ressoa em você como um sino, e você observa essa ressonância, você observa, você faz essa reflexão dentro de você. Então,
Vejo pessoas, eu li 20 livros. Tá bom, porque eu acho legal. Tá. Você já leu tal, esse e-mail? Aí eu digo, eu li. Aí eu chego e digo, inclusive o autor fala isso. Aí ele fala, porra, você. O que você fez? Você folheou a porra do livro, meu irmão. Você não fez o processo de observação reflexiva. O que esse texto, ele está me provocando? Ele está me provocando o quê? Aí eu vou para uma segunda etapa. Então, se eu só vou vivendo ali, também vou acumulando experiência. Experiência. A mulherzinha hoje, Instagram e tal. Cadê a reflexão? Cadê a reflexão? Cadê a observação? Isso exige um mergulho. Isso exige uma autoobservação. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: na minha concepção, todo conhecimento adquirido é um autoconhecimento. E quem é que me sustenta nessa afirmação? Kolbe. Se eu aprendi um conhecimento novo, eu passei por um ciclo de aprendizagem. Esse ciclo significou uma observação reflexiva. O que esse conhecimento ressoou em mim? E pode ser um conhecimento técnico. Por exemplo, eu estou me formando em enfermagem, eu aprendi a acessar uma veia. Pode ser um conhecimento técnico, mas isso tem uma ressonância dentro de mim. Isso constrói algo em mim. Isso constrói algo em termos de habilidade, em termos de experiência, em termos de capacidade. Tanto é verdade que tem um bocado de enfermeira que vai na faculdade, estuda, aprende, tem lá o professor ensinando como é que faz, aí na hora de acessar a veia da pessoa, fica tão nervosa que fica furando, a pessoa fica furando. Por quê? Porque a aprendizagem é um reflexo. Entendeu? Eu tenho que me apoderar dela. Ela tem que ter uma ressonância dentro de mim. Inclusive, conhecimentos ou teorias que eu discorde. Se eu não trago para essa reflexão, como é que eu vou estruturar? Que aí já é o terceiro elemento. Calma, já estou apressando as coisas. Então, nessa etapa, você observa a experiência de diferentes ângulos. Considera o que funcionou, o que não funcionou, se isso casa ou não casa contigo, e aí você começa a entender a sua perspectiva sobre essa experiência. É aqui a gente começa a entender umas coisas assim loucas, do tipo, mas essa é a minha perspectiva, e minha perspectiva não é total. Será que tem outras? Aí vem o elemento que eu estou dizendo, o pertencimento, estar junto, estar num grupo, aprendendo em grupo, isso te eleva a sua aprendizagem, porque você começa... Como é que você está observando? Mas eu não entendi assim. É claro, você é uma pessoa única. A vibração, como vibra aquele conhecimento em você, não vai vibrar em mais ninguém. O exemplo que eu sempre gosto de dar, né? A cromatografia, que é uma técnica de identificação de substâncias, que você joga um feixe de luz e aí sai um espectro único. Eu consigo identificar que tipo de substância tem ali pelos espectros de luz, porque cada substância tem uma cor específica. Então é isso. Cada um de nós temos essa cor específica. Essa luz do conhecimento vem e quando bate em mim, ela reflete com um tom de cor que só eu tenho. Então, a observação, eu começo a observar isso, entender isso. Entender que existem outras perspectivas para além da minha. Quais são elas? Percebe? Então, segundo elemento da aprendizagem, observação reflexiva. Eu experimento, eu sinto e eu busco curiosamente entender como aquilo está ressoando dentro de mim. Geralmente é aí que se interrompe os ciclos de aprendizagem. Na primeira etapa, na negação da realidade. Na segunda etapa, na não observação. Certo? Eu não observo. E aí, vou vivendo. E as coisas se repetindo. Os erros se repetindo. Olha você na mesma merda.
Aí chega assim, eu acho que minha família tem uma maldição, porque tudo quando tá dando certo na minha família, aí eu vou lá, e aí sempre a minha família vai. Isso sempre aconteceu, vai e perde tudo. Uma coisa se repetindo. Então o ciclo de aprendizagem não aconteceu e vai continuar se repetindo. Tá certo? Vai continuar se repetindo. E torça para que as religiões da reencarnação estejam certas. Se elas estiverem certas, você vai ter chances infinitas. Eu não posso me dar esse luxo, porque eu acredito em uma só vida. Ô, besteira grande. Maravilha. Algumas perguntas relacionadas a isso aqui. Como aprender de uma forma mais profunda e significativa? Pronto. Essa pergunta casa muito bem com essa etapa. Como aprender de uma forma mais profunda e significativa? Observando as suas experiências e como ela reflete dentro de você. A aprendizagem significativa é uma outra coisa muito explorada pelos professores. Aprendizagem significativa, aprendizagem significativa. Vamos planejar a aula para aprendizagem significativa. Um professor, quando ele dá uma aula significativa para um aluno, quer dizer que o que ele trouxe para aquele aluno ressoou. Aí o aluno, caraca, velho, o que ele falou aí? Eu estou usando isso como um toque mesmo, sabe? Aquele negócio que você bate, e aí vibra assim, ó. É vibracional mesmo o negócio. Aí ele ressoa. Ele ressoa. Aí se tornou significativo. Entende? Se não rola isso, ela não vai ser significativa. Porque tá fora da sua realidade. E também, eu lembro que uma vez eu fui convidado pela universidade, nessa época eu estava ainda em São Paulo, fui convidado para a Universidade de São Judas para falar sobre profissões do futuro. E aí eu ia falar numa escola. A universidade convidava os professores para dar palestra na escola de ensino médio, claro, para os alunos conhecerem a universidade e eles desejarem se matricular na universidade. Eu era muito convidado para dar essas palestras. E aí eu fui numa escola, meu amigo, você não tem noção. A escola era tão longe, ela era no extremo, era São Paulo ainda, meu amigo. Era São Paulo. Mas eu morava na Moca. Dava para eu chegar no Rio de Janeiro e voltar, e eu não chegava nessa escola de tão longe. Eu peguei Uber, eu peguei trem, eu peguei Uber de novo para chegar na escola. Longe, negócio longe. Deu uma palestra de 1 hora. Foi 2 horas indo, 2 horas voltando. Quando eu cheguei nessa escola, e aí eu ia falar sobre profissões do futuro, IA, essas coisas todinhas assim. Tá dando umas travadas aqui meu vídeo, mas espero que não esteja comprometendo aí na coisa. E aí, quando eu cheguei lá, a escola parecia um presídio. O portão da escola era um presídio. Todas as janelas da escola tinham grades. Todos os equipamentos da escola eram gradeados. Então, se tinha uma TV, a TV ela estava com grade em torno dela para não ser roubada. A porta da sala de aula era de ferro. Tem noção que uma porta de sala de aula ser de ferro? E aí eu comecei a dar a palestra. Quando eu comecei, então nós vamos falar sobre a profissão dos futuros alunos, me olhando assim. Porra, bicho. Aquilo me machucou tão profundamente que eu olhei para eles e disse assim, eu me emociono. Eu cheguei para eles e disse assim, eu fui chamado aqui para dar uma palestra sobre profissões do futuro. Quer saber? Foda-se. Os olhos deles arregalaram desse tamanho. Eu quero colocar uma música para vocês. E aí eu coloquei uma música, Nego Drama, né? Bom, aí eu coloquei Negro Drama, né? Começou a tocar e eles ficaram me olhando assim, aí eu cheguei e disse, olha, eu quero contar uma história para vocês, não é minha. Eu vou contar a história do meu pai, vou contar a história da minha mãe.
E aí eu comecei a falar da dificuldade que meus pais tiveram. E como eles souberam me educar. Explicando a dificuldade que eles tiveram, dizendo: meu filho estude, meu filho estude, meu filho estude, meu filho estude, meu filho estude. Eu estou fazendo de tudo para você estudar. Cara, aquilo ali, meu Deus do céu. E eu olhei para aqueles alunos e eu disse: muitos de vocês aqui nem sequer acreditam que podem fazer no ensino superior. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz com ninguém. Eu vou dar meu número de celular, que vocês vão ligar para mim. Se você quiser fazer um curso superior, você acha que você não pode, você vai ligar para mim, a gente vai dar um jeito. Eu não sei o que é que eu vou fazer, mas você vai fazer esse curso. Na sala deveria ter uns 40 alunos. Nenhum deles me mandaram mensagem. Nenhum deles. Aquilo é uma realidade dura. A realidade que eles viviam. Então, não adianta. Nunca vai ser uma aprendizagem real se não for significativa, se não partir, se não ressoar dentro de você. Partindo da sua vida e uma observação reflexiva de como isso efetivamente pode te mudar, né? Como isso ressoa dentro de você. Beleza? Então agora nós vamos para a terceira parte, mas deixa eu só beber uma aguinha aqui que o professor deu uma embargada agora. Legal. Peraí, segura aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte da live que eu vou deixar recomendado aqui. E também desse lado, um vídeo especial para você. E se inscreva no canal, Grande abraço.